Olá, então hoje nós vamos falar sobre o tema autoridade em meio à guerra. A palavra do Senhor fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E, para que nós possamos ter autoridade em meio à guerra, nós precisamos de alguns pontos muito fortes na nossa vida e algumas armas e algumas estratégias, né? Nós vemos aqui que Jesus, ele caminhando com seus discípulos, ele perguntou para eles, vemos que Jesus perguntou para os seus discípulos quem as pessoas achavam que ele era, o que as pessoas achavam dele, e talvez você possa estar se perguntando, mas não importa, pouco importa o que as pessoas pensam de mim. Qual a importância da opinião das pessoas? Na verdade, é importante. Em qual sentido? No sentido de saber como está o nosso testemunho, como está a nossa pregação, como está a nossa imagem, no que se refere à imagem de um servo de Deus, a imagem de alguém que é imagem e semelhança do nosso Criador. Então, ali Jesus, não que ele estivesse excessivamente preocupado com a sua imagem, mas ele estava preocupado como que a sua mensagem chegava até as pessoas. Qual era a mensagem central de Cristo? A mensagem central é que ele era o Salvador, que ele era aquele a qual veio para nos resgatar, o Filho do Deus vivo. Então ele estava perguntando se as pessoas tinham noção e consciência disso que era a chave principal do seu chamado e do seu ministério aqui na terra. Dentro dessa palavra, nós vemos algumas coisas bem interessantes. Primeiro, nós vemos identidade. Então Jesus, nesse momento, ele estava tratando sobre a sua identidade de filho de Deus. Então, no meio da guerra, nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Ele tinha consciência de quem ele era, mas como eu falei anteriormente, ele queria saber até que ponto as pessoas sabiam quem ele era e gostaria de saber se o foco da sua mensagem estava sendo efetivo. Mas, em primeiro lugar, para ter autoridade em meio à guerra, nós precisamos ter ciência de quem nós somos. Por que isso é importante? Porque no meio da guerra, a luta, a adversidade, a guerra, ela começa a trazer uma informação para nós. Uma informação de que nós não somos capazes, uma informação de que nós vamos perder, que nós não vamos aguentar. Então nós não somos a luta, nós não somos a guerra, nós não somos o momento ao qual estamos passando. Então, para ter autoridade em meio à guerra, primeiramente, precisamos saber quem nós somos. Então aí no teu lugar, pare, reflita. Quem você é? Quais são os seus dons, talentos, capacidades? Quem você é hoje? Quem você era antes? De onde Deus te tirou? Quais situações você já venceu e você já superou? Então, quando você tem isso na sua mente, a palavra do Senhor fala em Lamentações, Jeremias, que nós devemos trazer à memória o que nos traz esperança. Então traga à sua memória aquilo que te traz esperança, não é mesmo? Se Deus já te tirou, se Deus já te transformou, se Deus já fez você uma nova criatura, e quem você é hoje, então é a sua identidade transformada. Então você não vai permitir que a guerra te manipule, mexa com as suas emoções ou com os seus sentimentos.
Então você é ungido, você é abençoado, você é um homem ou uma mulher de Deus, a qual o Senhor reservou um futuro brilhante e abençoado. Em segundo lugar, ele falou sobre autoridade, que nós temos autoridade através do poder da palavra profética, da oração. Aquilo que ligares na terra será desligado no céu. Então, para que possamos ter autoridade em meio à guerra, primeiro precisamos saber quem nós somos. Segundo, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós principalmente falamos e profetizamos. Então, no meio da guerra, não profetize guerra. No meio da dor, não profetize dor, não murmure, não reclame. Comece a liberar palavras de bênção, comece a liberar palavras de restauração, palavras que vão tirar você dessa situação. Porque no meio da sua guerra você pode estar ligando maldições. Nós aprendemos sobre maldições e vimos que o poder da vida e da morte está na língua. Então, use a sua língua para ligar bênçãos e desligar as maldições. E ele disse que entregou uma chave. Isso mesmo, uma chave. E eu quero dizer para você aqui hoje, essa chave não é uma chave física. Essa chave é o poder da oração. Essa chave é o poder da palavra profética. Essa chave é o poder de Deus nas suas palavras. Como ele falou com Isaías, como Isaías teve uma revelação ali no capítulo 6 de Isaías, onde a brasa viva saiu do altar e tocou a boca de Isaías. E a partir daquele momento ele já não era mais o mesmo. Porque ele teve a sua boca tocada pela brasa viva que saía do altar. E ali ele se tornou um grande profeta, um homem de Deus. Então deixe a brasa viva que sai do altar do Senhor tocar os teus lábios e transformar as suas palavras e transformar as suas orações em nome de Jesus. E aí você vai poder ter autoridade contra essa guerra e você vai poder desligar com essa chave. A chave da palavra profética, você vai poder desligar essas maldições. E ali ele fala também sobre algo muito importante. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, em terceiro lugar, precisamos ter comunhão. Comunhão. Muitos dizem que não precisam estar na igreja, não precisam estar no corpo, mas a palavra fala que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Um não vive sem o outro. Um é complemento do outro. Então, como que o corpo pode andar sozinho se ele não está ligado à cabeça? Então é um complemento. Em nenhum lugar na palavra de Deus vai dizer que cada ser individual é a igreja. Não, ela fala que um ser individual é o templo do Espírito. Uma coisa é ser templo do Espírito, outra coisa é ser igreja. A igreja é o ajuntamento dos santos. A igreja é o corpo de Cristo. Então, em nome de Jesus, que você possa ter consciência que ninguém tem autoridade no meio da guerra sozinho. Você já assistiu algum daqueles documentários a respeito de vida selvagem? Animal Planet, vida selvagem? Qual que é a estratégia do leão para que ele possa vencer uma manada de búfalos, por exemplo? Dois ou três leões não têm poder contra uma manada de búfalos. Porque são 2 ou 3 e a manada são muitos. Então o que eles fazem? Eles vão correndo ao lado e eles vão dando pequenas mordidas, arranhões, machucaduras em alguns dos bois ou búfalos. E aqueles que são machucados e vão ficando para trás, isolados, separados da manada, ele começa a se tornar um alvo fácil. E quantas vezes o inimigo não tem feito isso com a nossa vida? Criando em nós durante a nossa caminhada pequenas machucaduras, situações mal resolvidas, mal entendidos, ressentimentos que vão se acumulando e vão se tornando uma grande ferida infeccionada. E essa ferida vai fazendo com que a nossa vida retroceda, com que nós vamos ficando para trás e não vamos conseguindo avançar e caminhar junto com o corpo.
E nesse processo nós vamos nos isolando do corpo e começamos a nos tornar um alvo fácil. Então, em meio à solidão, é o ponto onde o inimigo pega e começa a destruir a vida do servo de Deus, porque conseguiu separá-lo do corpo por questões pessoais, emocionais, questões de relacionamentos, mal entendidos no meio da igreja, do ministério, nos relacionamentos com os irmãos, com autoridades. Então, abra o teu coração para a cura do Senhor. Não se isole. Não se isole. Abra o teu coração para que nós possamos ter autoridade no meio da guerra. Precisamos ter a nossa identidade transformada e curada. Então você é um homem ou uma mulher ungido de Deus, tem essa consciência. Nós precisamos ter o poder da palavra profética em nossos lábios, que é a chave espiritual que vai ligar e desligar. Vai ligar a bênção e desligar a maldição. E tudo que for desligado ou ligado na terra, o Senhor vai ligar e desligar no céu. E em terceiro lugar, a comunhão. Não se isole. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ter comunhão, não deixe de se envolver com os ministérios, porque esse isolamento é mortal e vai te destruir. Então essa é a palavra, essa é a lição, esse é o tema para que nós possamos vencer todas as situações e ter vitórias em meio à guerra.